Vamos resolver a seguinte questão. Determinar um polinômio f que pertence a z5 de x, f diferente de zero, e o grau de f é menor ou igual a 3, tal que satisfaça as condições f de 1 igual a 0, f de 2 igual a 1, f de 3 igual a 2 e f de 4 igual a 3. Vamos primeiramente entender quem que é z5 de x. Lembremos que z5 de x é a notação para o anel de polinômios com coeficientes no corpo dado. Aqui no caso, nosso corpo é o z5, ou seja, z5 de x é formado por polinômios na forma a0 mais a1x mais a2x ao quadrado, mais assim por diante, até um certo grau n, então até um certo termo a elevado a n, x elevado a n, onde todos esses coeficientes pertencem ao Z5. E o que é o Z5? O Z5 corresponde aos restos da divisão de um número inteiro por 5. Eles correspondem a 5 classes de equivalência. Classe de equivalência do 0, classe de equivalência do 1, a classe do 2, do 3 e, finalmente, a classe de equivalência do 4. Então, se o grau de f é menor ou igual a 3, então esse polinômio tem que ser da forma ax elevado ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Queremos que esse polinômio satisfaça essas 4 condições. Então vamos escrever essas 4 condições e obter um sistema de equações. Da primeira equação, substituindo x igual a 1, temos que a mais b mais c mais d é igual a 0. Da segunda condição, temos que f de 2 é igual a 1. Ou seja, substituindo aqui por 2, lembrando que estamos trabalhando em Z5, então 2 ao cubo, na verdade, é 8, mais em Z5, 8, como o 8 deixa resto 3 na divisão por 5, isso corresponde a 3. Então, podemos escrever que 3 vezes A mais 4B mais 2C mais D é igual a 1. Agora, fazendo f de 3 igual a 2, com a mesma observação feita, 3 ao cubo é 27. Como 27 deixa resto 2 na divisão por 5, em Z5 isso aqui é 2. Bem como 3 ao quadrado é 9, e 9 deixa resto 4 na divisão por 5. Ou seja, essa equação equivale a 2A mais 4B mais 3C mais D igual a 2. E de f de 4 igual a 3, obtemos, novamente, 4 ao cubo é 64. 64 módulo 5 vai ficar equivalente a 4. 4 ao quadrado é 16. 16 módulo 5 também é igual a 4. Ou seja, vamos ficar com 4A mais 4B mais 4C mais D igual a 3. Após verificar todas as condições do enunciado, temos um sistema com 4 equações e 4 incógnitas. Obtemos, então, esse sistema aqui. Podemos resolvê-lo de várias maneiras diferentes, só observando que esses coeficientes A, B, C e D estão em Z5. Vamos, então, resolvê-lo pelo método da substituição. Para facilitar os cálculos, vamos nomear cada equação aqui. Vamos, inicialmente, subtrair a equação 4 da equação 2. Se nós subtrairmos a equação 4 da equação 2, observe que o b tem o mesmo valor nas duas equações e o d também. Então, fazendo a subtração, vai ficar 4a menos 2a, que é 2a, 4b menos 4b é 0, 4c menos 3c é c, d menos d é 0 e 3 menos 2 é 1. Ou seja, subtraindo 4 de 2, obtemos que 2a mais c é igual a 1. Agora, se eu subtrair o 3 de 2, 2a menos 3a igual a menos a, 4b menos 4b igual a 0, 3c menos 2c igual a c, e d menos d igual a 0, 2 menos 1 igual a 1. Ou seja, menos a mais c é igual a menos 1. Daí, obtemos um sistema com duas equações e duas incógnitas, envolvendo o a e c. E podemos resolver e descobrir o valor dessas duas incógnitas.
Assim, igualando as duas equações, já que as duas valem 1, temos que 2a mais c é igual a menos a mais c. Portanto, aqui o c vai ser cortado e isso aqui vai ficar aqui 2a é igual a menos a, ou seja, 3a é igual a 0. Como estamos em Z5 e Z5 é um corpo, então Z5 não tem divisores de zero. Ou seja, se 3 vezes a é igual a 0, isso quer dizer que o a necessariamente é igual a 0. Daí, se o a é igual a 0, isso implica, por qualquer uma das equações, a segunda aqui, por exemplo, que o c é igual a 1. Vamos, então, substituir esses dois valores de a e c encontrados em quaisquer duas equações aqui. Peguemos, por exemplo, a equação 1 e a equação 2. Então, substituindo a igual a 0 e c igual a 1 nas equações 1 e 2, vamos obter na equação 1 que 0 mais b mais 1 mais d é igual a 0, ou seja, b mais d é igual a menos 1. E substituindo na equação 2, temos que 2 vezes 0 mais 4b mais 3 mais d é igual a 2, ou seja, 4b mais d é igual a 2 menos 3, que é menos 1. 4b mais d também é menos 1. Aqui, adotando a mesma estratégia igual anteriormente, podemos igualar as duas expressões, ou seja, b mais d vai ser igual a 4b mais d. Daí, isso significa que 3b é igual a 0. E pela mesma justificativa que foi considerada acima, temos que o b só pode ser 0. E aí, substituindo qualquer equação, vamos obter que o d, por exemplo, na segunda equação, que o d é igual a menos 1. Só que em Z5, menos 1 também corresponde à classe equivalência de 4 módulo 5, ou seja, podemos escrever em Z5 que o d é igual a 4. Desta forma, podemos agora formar o polinômio desejado. Assim, sendo a igual a 0, b igual a 0, c igual a 1 e d igual a 4, ficamos com o polinômio f de x igual a 0 mais x, que é c vezes x, mais d, que é 4. Logo, o polinômio em Z5 de x com grau menor ou igual a 3, que satisfaz todas aquelas condições ditas no enunciado, é o polinômio x mais 4. Veja aqui que, observando essas condições, fica claro também que podemos diretamente supor que esse é um polinômio, já que f de um valor aqui é sempre o valor tirado 1. Ou seja, podemos escrever aqui diretamente que um certo f de x vai ser igual ao mesmo x, só que tirado 1. Veja, f de 1 é 1 menos 1, que é 0. F de 2 é 2 menos 1, que é 1. F de 3 é 3 menos 1, que é 2, e f de 4 é 4 menos 1, que é 3. E aí, como menos 1 corresponde a 4 módulo 5, esse polinômio em Z5 de x pode ser escrito como x mais 4. De uma observação direta, é possível resolver essa questão de forma mais simples e direta. E o exercício aqui está finalizado.